Introdução à Economia, Princípios de Micro e Macroeconomia, segundo Mankiw. Tradução de Maria José Cilar Monteiro, segunda edição americana. Durante os 21 anos de minha carreira de estudante, o curso que mais me empolgou foram os 2 semestres de Princípios de Economia no primeiro ano da faculdade. Não é exagero dizer que eles mudaram minha vida. Cresci em uma família que costumava discutir políticas à mesa de jantar. Os prós e os contras de várias soluções para os problemas da sociedade geravam acalorado debate. Mas na escola me inclinava para as ciências. Enquanto a política parecia vaga, dispersa e subjetiva, a ciência era analítica, sistemática e objetiva. Enquanto o debate político prosseguia sem fim, a ciência progredia. O curso de introdução à economia abriu meus olhos para uma nova maneira de pensar. A economia combina as virtudes da política e das ciências. É, na verdade, uma ciência social. Seu objeto é a sociedade, como as pessoas escolhem a vida que irão levar e como interagem umas com as outras, mas aborda seu objeto com a frieza da ciência. Ao levar os métodos da ciência para as questões políticas, a economia tenta progredir em relação aos desafios fundamentais que toda a sociedade enfrenta. Fui levado a escrever este livro na esperança de que pudesse transmitir um pouco da empolgação que senti em meu primeiro curso de economia. Esta é uma matéria em que um pequeno conhecimento leva bastante longe. O mesmo não se pode dizer do estudo da física ou do idioma japonês. Os economistas têm uma forma única de ver o mundo, grande parte da qual pode ser ensinada em 1 ou 2 semestres. Meu objetivo neste livro é transmitir esta forma de pensar ao público mais amplo possível e convencer os leitores de que ela ilumina grande parte do que está à nossa volta. Acredito firmemente que todos deveriam estudar as ideias fundamentais que os economistas têm a oferecer. Um dos propósitos da educação em geral é tornar as pessoas mais informadas a respeito do mundo para fazer delas cidadãos melhores. O estudo da economia, como o de muitas outras ciências, atende a esta finalidade. Escrever um livro-texto de economia é, portanto, uma grande honra e uma grande responsabilidade. É uma das maneiras pelas quais os economistas podem promover um melhor governo e um futuro mais próspero. Como o grande economista Paul Samuel disse, não estou preocupado com quem escreve as leis de um país ou negocia tratados relevantes. Se eu puder escrever os livros de economia, que eles leem. Para quem foi escrito este livro? É tentador. Para o economista profissional que escreve um livro-texto, tornar o ponto de vista do economista e destacar os tópicos que fascinam o autor e outros economistas. Fiz o possível para não cair na tentação. Tentei me colocar na posição de alguém que está vendo a economia pela primeira vez. Meu objetivo é de dar ênfase ao material econômico que os estudantes deveriam considerar interessante e que, de fato, consideram. Uma das consequências é que este livro é mais breve do que a maioria dos livros utilizados nos cursos de introdução à economia. Quando estudante, eu era um leitor lento. Reclamava sempre que um professor indicava para a turma a leitura de um volume de 1000 páginas. Obviamente, minha reação não era isolada. O poeta grego Calímaco disse sucintamente: livro grande, grande maçada. Calímaco fez essa observação em 250 anos antes de Cristo, de modo que não deveria estar se referindo a um livro-texto de economia. Mas hoje, o mesmo sentimento ecoa em todo o mundo a cada semestre
quando os estudantes são apresentados à economia. Meu objetivo com este livro é evitar essa reação ao pôr de lado todos os enfeites e detalhes que distraem os alunos dos ensinamentos fundamentais. Outra consequência desta orientação, voltada para o estudante, é dedicar mais um espaço para aplicações e para a política econômica, e menos para a teoria econômica formal. Procurei sempre voltar às aplicações e às questões de política. A maioria dos capítulos inclui estudos de caso que ilustram como são aplicados os princípios da teoria econômica. Além disso, há boches denominados dos jornais, a maioria dos quais selecionados especialmente para essa edição, onde aparecem trechos de matérias jornalísticas que mostram como as ideias econômicas contribuem para esclarecer questões com que a sociedade se depara no dia a dia. Quando os estudantes concluírem sua primeira disciplina de economia, serão capazes de refletir sobre o que lerem nos jornais com uma nova perspectiva e maior percepção. O que há de novo na segunda edição? O mundo mudou muito depois que escrevi a primeira edição deste livro. A internet se tornou parte central da vida americana, o orçamento do governo dos Estados Unidos sai do déficit para o superávit, o Departamento de Justiça moveu um processo antitrust contra Microsoft, que é um marco na área. O mercado de ações registrou uma expansão recorde. A Europa adotou uma nova moeda e Michael Jordan abandonou o basquete. Como o ensino de economia tem que se manter antenado com o mundo em contínua mudança, essa nova edição inclui numerosos estudos de caso e boxes novos. Além de atualizar o livro, também aperfeiçoei sua cobertura e a pedagogia a partir de contribuições de muitos dos usuários da primeira edição. Vários tópicos que não apareciam na primeira edição foram aqui incluídos, como a elasticidade cruzada da demanda, o debate sobre fixação predatória de preços e o conceito de valor presente. Também expandi o tratamento de alguns tópicos, como o cálculo da elasticidade, os vários conceitos de custo das empresas e o modelo de oferta e de demanda agregadas. Todas as mudanças que fiz e as muitas outras que considerei foram avaliadas à luz dos benefícios da brevidade. Como a maioria das coisas que estudamos na economia, o tempo do estudante é escasso. Sempre tenho em mente uma máxima do grande romancista Robertson Davies. Uma das coisas mais importantes é sintetizar a escrita e não cansar ninguém.